A Viviane Ori, que é educadora financeira. Boa tarde, Vivi. Boa tarde. Tá prazer em ter você, que eu sei que o Tomás tá gostando muito desse programa. Olha, né? que o programa tá bom pra ele hoje, viu? E ele bom. curte as receitas, ele gosta. Ele gosta, que bom. Mas, ó, vou até aproveitar que o Tomás chega já já e aí o orçamento fica mais apertado para tirar muitas dúvidas com você. Mesmo porque orçamento, gente, como eu estava falando, é um assunto de família. Não é assunto do homem, nem da mulher, nem só dos filhos, se já forem mais crescidos. É assunto para a família toda. Quando uma família se une ali para fazer com que o dinheiro renda, para que chegue no final do mês você ainda tem um dinheirinho lá, é muito mais fácil do que uma pessoa só tentando controlar tudo isso, não é, Vivi? Com certeza, né? Renata, a educação financeira, ela não é um processo individual, né? As pessoas falam finanças pessoais, mas nós moramos dentro de uma casa, junto com uma família, né? Pouca gente mora sozinho. Então, eu gosto de falar da finança familiar. Para que todos possam participar, é necessário uma consciência da necessidade de fazer juntos. E o que é a educação financeira? A educação financeira é só a gente colocar lá na ponta do lápis o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, e chega no final do mês, eu sei quanto que tem ali na minha conta? Que é? Então, eu né, sempre converso, né, com as pessoas que elas começam, eu quero resolver a minha vida financeira. E precisa mudar, lógico, um monte de coisas, né? Atitudes e primeiro se compreender, se conhecer como consumidor, como o seu marido ou sua esposa é como consumidor e juntos entrar em harmonia, né? A educação financeira, ela é confundida com investimentos. Então, fazer investimento é conhecer o mercado, ler os gráficos, ver o que está em alta, o que está em baixa, e isso é investir o dinheiro que sobra. E a educação financeira comportamental, ela vai mais a fundo, né? Ela vai a fundo ao ponto de fazer o autoconhecimento e o conhecimento do que o dinheiro como energia, né? Porque o que é dinheiro? As pessoas falam, dinheiro é o mal do mundo. Dinheiro é o grande problema da humanidade. O dinheiro não é o problema da humanidade, porque dinheiro é papel, não é? O papel por si só não faz mal para ninguém. O ninguém. papel por si só não faz. O grande problema é a intenção utilizada em cima do dinheiro. Eu posso usá-lo de uma forma a construir um mundo melhor, tomando decisões boas, né? Usando o meu superpoder de compra, ou decisões ruins, usando de forma negativa a causar vários problemas por aí, né? Quer dizer, o mesmo dinheiro ele pode ser usado para uma coisa boa, ou dependendo de como a gente usa, para se afundar, né? Quantas famílias não se afundam e até acabam, às vezes, por questões financeiras, Sim. por não saberem usar o dinheiro. E até como a Vivi falou, né? Para chegar no ponto de você investir, de você virar um investidor, a gente precisa passar por essa educação financeira. E a gente sabe, Vivi, que a realidade da maioria das famílias brasileiras não é investir, não é saber como funciona a Bolsa de Valores, qual ação está em alta, qual ação está em baixa. O que a gente quer aqui é mostrar que é possível viver, muitas vezes, com o dinheiro que a gente ganha. Porque também, né, a gente fala assim, não, se eu ganhar mais, quando eu ganhar mais. Mas será que aí a nossa vida não muda também? Porque é muito fácil gastar mais. Rapidinho a gente aprende como gastar mais. Difícil é gastar menos. É tirar um pouco, né? Então, para quem está nesse círculo, assim, não sei o que fazer, meu dinheiro não está dando, por onde começar? Por onde começar? Primeiro, fazer uma reunião em família, né? Trazer o casal e os filhos para fazer uma conversa, colocar ali os rendimentos, né? E as despesas. E primeira coisa é compreender a diferença entre necessidade e desejo. Quando eu entendo o que é necessário para viver, o que a gente pode viver com coisas
com muito pouco a gente pode viver. A pandemia mostrou isso para muitas pessoas, que é possível viver com muito pouco. Inclusive, a crise econômica que aconteceu no mundo foi porque muita gente passou a viver com o necessário. Não passou a comprar o que é necessário, né? Só o necessário. E não os itens de desejo. É lógico que a gente trabalha, conquista, e a gente quer comprar, se permitir algumas coisas do desejo. Mas o que a gente precisa entender eu preciso estar dentro do meu orçamento. Se eu vou adquirir algo do meu desejo, ele tem que estar dentro desse orçamento. Eu não posso explodir com itens de desejo e depois faltar para a minha necessidade, né? Então, quando o casal se organiza financeiramente, a primeira orientação é fazer juntos. Nada disso de eu vou pagar a água e ela vai pagar a luz, porque isso dá muita briga. Não pode, é junto, senão fica... O dinheiro é da família. O dinheiro é da família, horas um está empregado, horas os dois estão empregados, horas... Enfim, a gente não sabe o que vem por aí, então tudo é dos dois, eles são sócios. Eu falo muito que toda família é uma empresa, Renata. É verdade, né? E tem que ser bem administrada, em todos os campos, inclusive financeiro. E esses sócios eles não podem ir à falência nunca. Eles têm muita responsabilidade. Eles têm uma descendência que depende deles. Então, você que está em casa, precisa olhar para esse ponto na sua vida com bastante atenção, né? E realmente se dedicar, da mesma forma que a gente se dedica para aprender uma receita, um artesanato, se dedica para ler um livro sobre isso, assistir mais vídeos, cursos, para você poder organizar melhor a sua vida financeira, né? Sentar com uma calculadora, colocar ali tudo que entra, tudo que sai. Sabe, Renata, os valores grandes é muito fácil saber onde que eles vão. O aluguel, a escola, o carro, enfim. Isso é muito fácil, porque são valores grandes. Mas onde as pessoas se perdem é no pequenininho. Então, naquele gasto do dia a dia, né? É aquela, o cafezinho, água de coco, as pequenas compras por impulso, passou na padaria, a criança pediu, um pirulito. Existe uma pesquisa sobre o dinheiro da mesada das crianças, né? Que diz que até R$20 o pai e a mãe, os avós, os tios não falam não. Então, tem aquele corredor da compra por impulso que fica no supermercado, na padaria, e a criança vai pedir, eles já sabem qual é o valor que não vai haver um impedimento, então eles vão comprar. E esse produto, muitas vezes porcaria, né, coisa de plástico e tal, ele vai brincar um pouquinho, joga ali na gaveta, e esse dinheiro, ao longo de um ano inteiro, se você somar, você pode guardar para uma faculdade, você pode investir ele em alguma outra coisa da família. Então, a primeira coisa é observar essas compras por impulso. E a gente tem que reservar um tempo em família para isso, semanalmente, ou 2 vezes por semana. Sim. Do mesmo jeito que a gente senta à mesa para fazer a refeição, sentar em família para colocar conversar os gastos sobre ali. dinheiro. Eu até tinha feito um curso, né, online, que chama Diálogo Financeiro para Famílias, onde durante 8 semanas eu faço um exercício com as famílias para falar cada vez de um tema. Porque nós vivemos num país, Renata, onde falar sobre dinheiro é tabu. Eu já ouvi algumas crenças limitantes bem estranhas, tipo, não vou falar sobre dinheiro porque dá azar. Imagina, né, gente? Vou falar sobre dinheiro que é feio. Isso aí é a gente falando pra gente mesmo, olha, não quero mexer nisso porque eu não tô podendo ainda. Então, mas vai dar azar se ele não falar, né? Se ele não pensar. E o que acontece? Quando o casal vai falar sobre dinheiro, o ponto já passou demais.
Então, aquelas compras escondidas um do outro, né? Eles já não conversam, eles brigam sobre dinheiro. E isso gera traumas, gera uma experiência ruim, e aí as pessoas não querem falar do assunto. Então, vai se tornando um assunto, não vou falar disso. Sexta-feira é hora de beber para esquecer. E gastar mais. E gastar mais. Não e parcelar no cartão, porque eu mereço. O eu mereço é complicado, viu? E às vezes, se você faz uma educação certinha, se você tem tudo ali na ponta do lápis, vai até sobrar um dinheirinho no fim do mês para você se presentear. Já que, né, a gente merece um presentinho de vez em quando, se tá tudo certinho ali, sobra um dinheirinho ali no fim do mês. Exato. Inclusive para as crianças, né? Qual é a hora de incluir a criança nessa conversa? Desde o berço. Desde o berço. O que acontece? A gente tem que ensinar os nossos filhos que tudo tem a hora certa. A educação financeira começa até na hora de amamentar. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Isso me A interessa. criança quer comer, eu corro lá e dou para ela. A criança quer o brinquedo, eu corro lá e entrego para ela. E ela vai aprender que sempre ela vai receber tudo imediatamente. Ela não espera. Ela se torna tudo na hora dela. Irritada porque tudo tem que ser imediato. Então, quando a gente fica adulto, a gente também não quer esperar. A gente não quer esperar 30 dias, a gente não quer esperar um ano para conquistar alguma coisa. Eu vou comprar agora e que as parcelas corram depois. O juro eu não quero nem calcular, mas quem calculou está ganhando as nossas costas, entende? E ganhando muito, né? Porque cartão de crédito é uma dívida que é complicada, assim. Quem já fez dívida em cartão sabe que os juros do cartão, em pouquinho tempo, a família se afunda, né, Vivi? Sim, sim. A Bíblia fala que a dívida é comparada a uma maldição na nossa vida. São vários versículos bíblicos, né? São 2.350 versículos sobre a administração das posses e dos bens. E por que Deus se ocupou tanto em nos ensinar sobre isso? Porque Ele sabia que a gente ia fazer tudo errado. Né? E Ele deixou tudo escrito. Então, Ele também é um livro de sabedoria nessa área financeira. Lá, Deus nos ensina que nas vacas gordas, né, o sonho de José, a gente guarda para uns momentos de vacas magras. Então, isso é ensinando o quê? Fazer uma poupança para um momento de necessidade. Se a gente vê que a dívida é considerada uma escravidão e uma maldição, você parar e pensar bem, a palavra dívida significa dividir. Então, ela nos divide de Deus, ela nos afasta de uma comunhão e de uma certa paz. Porque a gente pensa na dívida, na pessoa que a gente deve, na empresa para a qual a gente, no cartão, no banco, no que for, e a gente passa a não ter paz e vive aprisionado com isso. Agora, lógico que também, se a dívida for planejada em dois, de comum acordo, olha, nós vamos fazer essa dívida? Vamos, é por tanto tempo? Tudo bem? Então tá bom. E aí é uma outra coisa. Eu ia chegar nessa pergunta, quando é que o cartão de crédito ou um financiamento com um banco, com uma instituição financeira, ela é bem-vinda? Porque o cartão de crédito pode ser um aliado. Sim, também no orçamento familiar, muitas desde vezes, que bem usado, né? Sim, existe já um cálculo que o cartão de crédito, para quem não faz um controle mesmo de anotação mesmo das despesas, que é 99% da população, 95% da população não faz, eles gastam de 15% a 20% além do dinheiro que tem na conta. Então, é ótimo o cartão de plástico, porque as pessoas usam o dinheiro que elas não têm e aí entra naquele juro, tá? Então, vai usar o cartão, lembra de anotar tudo. Ele é um grande aliado, desde que a gente tenha toda a nossa vida financeira em ordem. Não só as pedras grandes, né? Mas também as pequenas. Então, fazer aqui, vou ensinar algumas coisas para o pessoal que está em casa, anotar durante uma semana todas as pequenas compras por impulso.
e depois avaliar mesmo. Olhar, igual a gente senta num carro e a gente vê se tem gasolina para fazer a viagem, se o step tá legal, né? Porque o pneu pode furar. Afinal, a gente está conduzindo a nossa família para um lugar, né? E a gente precisa proporcionar segurança para eles. Então, eu acho que a organização da finança da família é fundamental para quem dirige, né? Para quem dirige uma empresa familiar. E é legal mesmo esse exercício, viu? Faça em casa, porque a gente se surpreende com o quanto a gente gasta no dia a dia sem perceber. Na padaria, compra uma coisinha aqui, outra coisinha ali, alguém está vendendo ali na empresa um docinho, você vai lá e compra. A gente não percebe esses gastos e no fim do mês eles fazem bastante diferença. Sim. Eu até ouvi de um educador financeiro uma vez que a gente gasta mais ou menos assim 30% de gastos supérfluos que dariam para tirar do orçamento. É por aí mesmo? Olha, segundo o Serasa, infelizmente, 70% das pessoas que estão com o nome sujo, elas não estão lá porque elas estão construindo ou porque elas compraram bens de necessidade básica. As pessoas estão com nomes no Serasa com problema, com restrição por compra de supérfluo, de desejo, de compras porque eu preciso me mostrar para os outros. E aí vem Paulo, na carta aos Filipenses. Aprendi a ser contente no pouco e no muito depois que eu encontrei Jesus. Não é isso? É isso mesmo. Então a gente precisa entender que toda essa pandemia foi excelente para as famílias. Eu vejo como excelente pela maturidade e a necessidade agora que as pessoas têm de Deus e de cuidar da vida junto, né? Tanto a vida econômica quanto a vida espiritual. Então você vê essa busca das pessoas. Antes elas não tinham, elas estavam agindo, era ação e reação e era vim aqui porque eu quero ser visto. Eu sei que quem está assistindo esse programa é diferenciado, né? Tem valores diferentes da grande maioria, mas é muito isso. Então esse amadurecimento de fazer essa compra do que eu preciso, estar de bem comigo mesmo, não ter essa necessidade, né? De mostrar o que não tem. De mostrar o que né? não é, exato. Se a gente pode tirar alguma coisa de boa dessa pandemia, que seja isso. Que seja pelo menos essa consciência das famílias e essa busca mais espiritual. Ela trouxe tanta coisa ruim, né? A pandemia, que a gente possa tirar alguma coisa boa. Pra gente falar na prática, assim, para quem está assistindo a gente. Hora de ir no supermercado. Sim. É uma hora complicada, porque a gente acaba indo, quem trabalha o dia todo, muitas vezes vai no final do dia, Vivi. Sim. E aí aquela hora que já está com fome, que a criança já está irritada, a criança muitas vezes precisa ir junto, não tem com quem deixar. Como é que a gente faz para evitar de sair com o carrinho com muito mais coisa do que a gente precisa? Do que a gente planejou. Então, a ideia é fazer o exercício da sacola dos desejos. Eu sempre ensino esse exercício que é muito gostoso. Você vai separar uma sacola bem bonita, dessas de tecido da sua casa, e já conversa com as crianças. Olha, essa aqui é a sacola do desejo e essa aqui é a lista do que nós precisamos. Faz a lista do que vocês precisam, deixa já na cozinha um bloquinho de notas para fazer durante a semana, o mês, né? A anotação. Então, se você vai 2 vezes no mês ou 4 vezes, cada família tem uma forma de administrar, ela já se programa. Eu vou gastar com o supermercado esse valor. Se eu vou 4 vezes, esse valor dividido por 4. Então, esse é o valor que ela vai gastar. Que ela tem para usar, para gastar ali. Que ela tem para usar. Então, ela vai com a sacola e a lista. E as crianças vão ajudando a colocar
as coisas da lista no carrinho. E nas compras por impulso, vai para dentro da sacola do desejo. Gostei. E no final passa apenas o que está na lista e se sobrar dinheiro, escolhe alguma coisa da sacola dos desejos. E aí, nesse momento, é legal incluir a criança também, né? Então, Sim. olha, vamos escolher juntos do que está na sacola do desejo, o que a gente pode levar? Exatamente. Que seja um item, mas vai ser decidido em família. Em família. E isso, o que acontece? A criança, ela vai aprendendo que existe um limite, né? E que ela está colaborando para ficar dentro do orçamento. Outra coisa muito boa é o cofrinho da conquista a curto prazo. Então, um cofrinho onde eu vou colocar, sobrou um dinheirinho do mercado, sobrou um da padaria, ganhei um dinheirinho aqui ou ali, uma moedinha. Então, vai guardando nesse cofrinho e dá um nome para ele. Pode ser ir ao cinema, pode ser na pizzaria, o que a família quiser, algo que eles possam desfrutar juntos. Legal. Um passeio. E aí vai ter o momento onde eles vão abrir o cofrinho e conquistar. Porque é muito mais gostoso guardar e depois conquistar, porque na cabeça da gente, a gente está conquistando. É diferente do que eu compro e pago depois. Essa sensação da conquista, esses pequenos exercícios, eles trazem para as crianças e até para os adultos essa vontade e essa disciplina que a gente tem que adquirir para poder investir, poupar e ter essa... Para chegar no ponto de sair da dívida e conseguir poupar, né? Isso. É uma conquista também, né? Essa fase do conseguir guardar um dinheirinho no fim do mês. E, Vivi, se a gente estiver falando agora com quem, infelizmente, não está nessa situação de já conseguir guardar o dinheirinho no fim do mês e está com dívida, ou no cartão de crédito, ou no cheque especial, não está conseguindo sair disso. Qual a primeira orientação que você dá? Por onde essa família tem que começar para sair do vermelho e conseguir se reerguer? Primeira coisa, ela tem que fazer um mapeamento de todas as dívidas. Quando ela chegar no banco, muitas vezes, estamos sem sistema. Então, você vai dizer, então escreve no papel timbrado do banco que você está sem sistema. O sistema volta rapidamente e eles já te dão, porque eles têm a obrigação de dar. Se eles não derem, você vai ligar na casa... No Banco Central? No Banco Central e vai fazer uma denúncia. Então, eles não querem a denúncia, eles vão te entregar. É muito assim, a gente pega o dinheiro emprestado no banco e aí eles falam, você tem mais X parcelas e parcelas de tanto. Mas não é isso que você quer saber. Você quer saber qual foi o total que eu emprestei e qual foi o total que eu paguei até o dia de hoje. Isso é o raio-x. Isso é difícil eles entregarem essa conta pronta. Então, você tem que falar, eu quero o raio-x, eu quero quanto eu emprestei, quantas parcelas eu paguei até hoje. Às vezes, você já pagou e você continua pagando porque é juros, um monte de coisa. Então, quando vai renegociar essa dívida, existem várias técnicas, inclusive pessoas especializadas para te ajudar a fazer essa renegociação. Uma vez por ano, o Serasa faz uma renegociação de dívidas e o banco também. O melhor é você esperar, se a dívida está muito grande, não vai vender a sua casa, não vai vender o seu carro, não vai vender o seu bem para pagar uma dívida e deixar a sua família no descoberto. Eu vejo muita gente assim, eu estou devendo, eu vou vender a minha empresa, pagar a dívida. Aí você vai trabalhar com o quê? Não pode. Não resolve o problema, né? Não resolve, você cria outros problemas, né? Acaba causando outras coisas. Então, o que a gente precisa fazer é um planejamento para sair das dívidas. Então, quais são as dívidas maiores? São as que a gente deve sanar primeiro, mas qual vai ser a estratégia para saná-las, né? Então, de repente, esperar chegar nesse momento de feirão, né, do Serasa ou dos bancos, é uma alternativa, até porque é uma época que as instituições financeiras, elas também dão descontos
bem grandes, né? Até Porque 90%. Até 90%. Então, segura a ansiedade aí um pouquinho, que às vezes é o caminho para você conseguir se reerguer. Vou deixar os contatos da Viviore no vídeo, já vou te agradecer. Obrigada por essa aula, Feliz. por todas as orientações. Certeza que ajudou muita gente que está assistindo a gente agora. Tá bom. E vocês que estão em casa, acreditem que Deus pode tudo na sua vida. E se você está com alguma dificuldade, eu já ouvi cada relato que a pessoa pediu e que Deus veio em seu socorro. Então não desista. É possível. É possível. Obrigada, Vivi. Até a próxima. Obrigada. Coragem. Coragem que é possível sair das dívidas aí, você ter uma educação financeira familiar que vai fazer a sua família com certeza aí muito mais feliz.